Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo é Campeonato Brasileiro. Mas a vaga, ou as vagas no plural, para a Copa Libertadores da América de 2024, G4, G6. Quem está brigando pelas vagas? Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Flamengo, que estão no G6, fora dele. Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza brigam matematicamente. Atenção, atenção! Spoiler! Pensando em G4, em vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores, para a fase de grupos. Projeção de momento é de, na tela, 67 pontos, 67. 67 pontos para garantir, portanto, no mínimo a quarta posição, vaga direta na Libertadores. Atenção agora para a projeção para o seu time conquistar pelo menos o sexto lugar, a pré-Libertadores. Acabou o jogo. Isso, game over, isso, game over. Acabou o jogo. E eu explico por quê. Pela projeção, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza não tem mais como disputarem a próxima edição da Copa Libertadores da América. Pela projeção, matematicamente falando, na aritmética, eles já podem chegar na pontuação de exigência mínima para garantir pelo menos o G6. Mas a tendência não indica isso. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, antes uma dica da KTO, tem jogaço, mas é jogaço, tá ali no lado aqui, ó. Nesta quinta-feira, 9 da noite, eliminatórias para a Copa do Mundo em Buenos Aires, na Bombonera, Argentina e Uruguai. Isso, só isso. 1,61 pagando a vitória da Argentina. 3,75 o empate e 5,75 a vitória do Uruguai. Jogaço! Nesta quinta-feira, 9 da noite, na Argentina, em Buenos Aires. Entre você também no site da KTO, tá aqui, ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça o primeiro depósito e use, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho. Vamos nessa então. Classificação do Campeonato Brasileiro. Indicando nesse momento, top 6. Palmeiras 62, Botafogo 60, Grêmio 59, Bragantino 59, Atlético 57, Flamengo também 57. Galo e Flamengo 57, fechando o G6, zona de classificação para a Libertadores da América. Os 4 primeiros vão para a fase de grupos, quinto e sexto para a chamada pré-Libertadores. Por que são 6 vagas no Brasileiro? Porque o Fluminense, campeão da América, está em 8º. O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, está na 10ª posição. E, infelizmente, o Fortaleza perdeu a Copa Sul-Americana para a LDU. Tivesse vencido, teríamos 9 representantes na próxima edição da Copa Libertadores. Mas, de qualquer forma, Fortaleza, por ser 12º, também não abriria vaga para ninguém. Então são 6 vagas aqui, 4 diretas e 2 de forma indireta para a chamada pré-Libertadores. Eu vou passar a projeção primeiro para G4, depois para G6. Por que o Paulinho disse, você está perguntando, por que o Paulinho disse? O Paulinho é meio maluco, o Paulinho deu uma projeção de 67 pontos em 67 para garantir G4, né? No mínimo a quarta posição, vaga direta. Como é que o Paulinho falou que é game over? Jogo encerrado para G6. Se, por exemplo, o Atlético Paranaense pode chegar a 63 pontos, o Flamengo tem 57. Se o Cuiabá pode chegar a 59, Flamengo e Galo tem 57. Como é que o Paulinho falou em jogo encerrado, game over, se o Fortaleza pode chegar a 61 ainda? Se Flamengo, Atlético, Bragantino e Grêmio não tem 61, nem o Botafogo tem 61. É que eu trabalho com projeções, pessoal. Uma coisa é questão aritmética. Se o Fortaleza vencer todos os jogos, vai 61. Mas não é assim que a roda gira. Então, a partir de agora, vou mostrar os porquês para você que acompanha o canal do Paulinho. Deixa eu começar com G4, vaga direta. Eu estou pegando sempre aqui, pessoal, percentual. Por isso aqui, ó. Por isso que o Bragantino está à frente do Grêmio aqui embaixo. Ó, porque percentualmente o Bragantino está à frente do Grêmio. Certo? Vamos lá. Então, o Flamengo é quinto colocado por aproveitamento. O Galo, por pontos, é o quinto colocado aqui, ó. Nos critérios de desempate e saldo de gols. Mas por aproveitamento, o Flamengo está à frente do Galo. Por quê? O Flamengo tem 57, quase 58% de aproveitamento
e o Galo tem 55, quase 56. Então o Flamengo está na quinta posição por aproveitamento. Quem está nas 4 primeiras posições, Palmeiras, Botafogo, Bragantino e Grêmio, por aproveitamento, tem que ser melhor pelo menos que o quinto colocado, que 4 garantem vaga direta. Então vamos lá. Então eles têm que ser melhores que o Flamengo, que é o quinto colocado. Você olha aqui, tem 2 projeções, depois eu falo da segunda projeção aqui. Antes vamos para a primeira. O Flamengo tem 57 pontos, 16 vitórias. 57,5%, 57,6% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, faria no final 66 pontos, meia. Ok? Então o Flamengo aqui, ó, chegaria a 66 pontos. O Flamengo tem mais 5 jogos por fazer até o final da competição. Pela projeção de momento, pessoal, o Flamengo faria mais 2 vitórias e 3 empates para chegar aqui aos 66 pontos. Beleza? Vamos lá. Então o Palmeiras, que tem 62, para ultrapassar, para garantir vaga, né, e ficar na frente do Flamengo, ficar na 4ª posição pelo menos, se o Flamengo for o 4º colocado, para passar o Flamengo, deixar o Flamengo em 5º, o Palmeiras tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Flamengo. Se o Flamengo projeta 66, tem que fazer 67. O Palmeiras tem 62. Falta então 5 pontos para chegar aos 67. São 4 jogos que tem o Palmeiras. 1 vitória e 2 empates. A partir de agora, se o Palmeiras fizer 41, quase 42% de aproveitamento, garante G4. O Botafogo tem 5 jogos por fazer, 15 pontos para disputar. Tem 60. Para chegar a 67, faltam 7. Tem que fazer 7 pontos em 15. 2 vitórias e 1 empate. Em 5 jogos, 2 vitórias e 1 empate. 46, quase 47% de aproveitamento. Bragantino tem 59. Tem mais 5 jogos por fazer. Um deles contra o Flamengo. Para chegar a 67 tem que fazer mais 8 pontos. Então tem 5 jogos para fazer 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates. 53% de aproveitamento. Depois eu falo desse outro, o Bragantino vence aqui. Depois, calma aí. Grêmio tem 59, certo? Para chegar a 67 faltam 8. Tem 4 jogos do Grêmio. Tem que fazer 2 vitórias, 2 empates. 4 jogos. Por exemplo, vence os 2 em casa e empata os 2 fora. Chega aos 67. A partir de agora, para o Grêmio, para garantir vaga no G4, tem que fazer 66% de aproveitamento. Ok? Então, se o Flamengo mantiver a campanha atual, de 57,6% de aproveitamento, Palmeiras precisa de mais 5 pontos para garantir G4, Botafogo mais 7, Bragantino mais 8 e o Grêmio mais 8 também. Muito bem. Um dos jogos atrasados, durante a data FIFA, vai ser Flamengo e Bragantino no Maracanã, dia 23, na outra quinta-feira ainda. Ok? Quando digo na outra, é na próxima. Ah, não, a próxima é amanhã. Tô ficando louco, então é a outra mesmo. Tem agora dia 16, né, depois dia 23. Então é na outra ainda, quinta-feira. Muito bem. Se o Bragantino vencer o Flamengo, aí muda a projeção. Caiu o Flamengo perdendo o jogo, vai ter 57 pontos em 34 jogos, não mais em 33. Aproveitamento que é de 57,6 cai para 55,9. Com esse aproveitamento, o Flamengo faria 64 pontos. Nas últimas 4 rodadas, faria 7 pontos. Últimas 4 rodadas tem 57, últimas 4 rodadas faria mais 7 pontos, chegaria a 64. Ok? Então muda aqui a projeção. Se o Bragantino vencer o Flamengo, sem vencer o Flamengo, precisa de 8 pontos para garantir G4. Se ele vencer o Flamengo, precisa de mais 6. Aí, nos últimos 4 jogos, o Bragantino vai ter que fazer 6 pontos em 12, o que dá 50% de aproveitamento. Todo mundo vai torcer pelo Bragantino, pensando não é no título, pessoal, no G4. O título é outra coisa, G4, vaga direta. Porque se o Bragantino vencer o Flamengo, o Palmeiras, que precisaria fazer 5 pontos, só vai ter que fazer 3. Uma vitória em 4 jogos. Para garantir a vaga se o Flamengo perder o Bragantino. Botafogo, que teria que fazer 7, vai precisar fazer só 5. 5 em 5 jogos. Para garantir a vaga direta. E o Grêmio, que precisava fazer 8, se o Flamengo perder para o Bragantino, tem que fazer mais 6. 2 vitórias em 4. Viu como muda muita coisa? Então, se o Flamengo mantiver a campanha atual, não perder para o Bragantino, Palmeiras precisa de 5 pontos, Botafogo 7, Bragantino e Grêmio 8. Se o Flamengo perder para o Bragantino, o Braga precisa de mais 6 pontos para ficar com o G4, no G4, Palmeiras mais 3, Botafogo mais 5, Grêmio mais 6. Entenderam? Tento explicar aqui de uma forma bem didática. Vamos lá. Outro cálculo agora. Agora para quem está fora, atenção, fora do G4. Ô Paulinho, mas o Grêmio está no G4, Paulinho. Por aproveitamento, não. Hã? G4, ficando louco. O Flamengo está fora do G4.
Grêmio está no G4 por aproveitamento. O Grêmio é terceiro por pontos, aqui ó. O Grêmio é terceiro por pontos. O Grêmio é terceiro por pontos, é terceiro, certo? Aqui ó. 59, 59, 18 vitórias com 16. E por aproveitamento é quarto colocado. Agora sim, certo? O Bragantino está à frente do Grêmio. Então, para quem está fora do G4, para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, quem está fora do G4 tem que ser melhor pelo menos que o quarto colocado, que hoje, por aproveitamento, é o Grêmio. Agora eu acertei. Tem 59 pontos o Grêmio. Na pontuação, 59 pontos, 18 vitórias. Aproveitamento de 57,8%, quase 58%. Com este aproveitamento, o Grêmio faria até o final da competição, nos últimos 4 jogos, mais 7 pontos, chegaria a 66. Beleza? Então vamos lá. Então o Flamengo, para garantir G4, ultrapassar pelo menos o Grêmio, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Grêmio. Se o Grêmio projeta 66, o Flamengo tem que fazer 67. O Flamengo tem 57. Tem que fazer mais 10 pontos. 10 pontos em 5 jogos, que dá 66% de aproveitamento. O Galo tem mais 4 jogos para fazer. Tem 57 pontos. Para chegar a 67, faltam 10. Últimas 4 rodadas, últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate para o Galo garantir o G4. Campanha a partir de agora de 83%, se o Grêmio mantiver o aproveitamento atual. Atlético Paranaense, que tem 51. Cuiabá, que tem 47. Fortaleza, que tem mais 6 jogos por fazer, tem 43. Precisariam fazer o Furacão para chegar a 67 mais 16. Não tem como fazer 16 pontos em 12 que vai disputar, são 4 jogos. Não tem como. Cuiabá tem 47. Para chegar a 67 tem que fazer mais 20. Não tem como fazer 20 pontos em 12, em 4 jogos que vai disputar. Fortaleza tem 43. Para chegar a 67 precisaria fazer 24. Não tem como fazer 24 pontos em 18 para disputar. São 6 jogos do Fortaleza. Então, se o Grêmio mantiver o aproveitamento atual, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza não tem como chegar no G4. Então estão, teoricamente, fora da disputa. Pelo G4. Entenderam? Bom, aí eu fiz uma simulação seguinte, o pessoal sempre pede para mim aí. Paulinho, tá, mas e se tu aplicar o percentual do segundo turno? Será que mudaria alguma coisa no G6? Lembrando, hoje, garantindo vaga para a Copa Libertadores da América do próximo ano, para G4 e G6, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Aí eu apliquei o percentual do segundo turno, nas últimas, times que tem 4 jogos ainda, outros têm 5 jogos, outros têm 6 jogos. Apliquei o retorno. Vamos lá então. O G6 não muda, muda a colocação aqui, pessoal. Dá pra ver que o Palmeiras seria o campeão, ó. Muda só a colocação. E o Botafogo perderia a condição, inclusive, de G4, de vaga direta. O Botafogo ficaria na pré-Libertadores. Palmeiras tem 62. No retorno, 62% de aproveitamento. Com esse aproveitamento nos últimos 4 jogos, faria mais 7 pontos. Chegaria a 69. Bragantino tem 59. Campanha no retorno de 64%. Faria mais 10 pontos, chegaria também a 69 ao final da competição. Os dois com 69. Aí vai dizer assim, Paulinho, mas como é que tu botou o Palmeiras como campeão ali? O Palmeiras faria mais 2 vitórias, o Bragantino mais 3 vitórias. Palmeiras chegaria a 20 vitórias, Bragantino a 19 vitórias. Então, o Palmeiras seria campeão. Mas a questão agora não é título, né, pessoal? O pessoal aqui é a vaga direta, G4. Mas vamos lá. O Grêmio tem 59. No retorno, 55% de aproveitamento. Faria mais 7 pontos, chegaria a 66. Flamengo tem 57. No retorno, 59,5% de aproveitamento. Mais 9 pontos, chegaria a 66. O Grêmio ficaria à frente do Flamengo. Botafogo tem 60. Faria, arredondar aqui, ó, com 31% de aproveitamento no retorno, mais 5 pontos, chegaria a 65. Galo tem 57. No retorno, melhor campanha, 66, quase 67% de aproveitamento. Faria mais 8 pontos, chegaria a 65. Aí Atlético Paranaense tem 51 pontos, 44% de aproveitamento no retorno, faria mais 5 pontos, chegaria a 5,6. Fluminense, que é o campeão da América, 47, chegaria a 52. Cuiabá tem 47. 42% de aproveitamento no retorno, faria mais 5 pontos, chegaria a 52. Fortaleza tem 43. Tem mais 6 jogos por fazer. Campanha de 43,6% no retorno. Com esse aproveitamento, faria mais 8 pontos, chegaria a 51. E o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, 46 pontos, chegaria também a 51. Então, pessoal, aplicando aqui o percentual do segundo turno, o que mudaria aqui, ó? O Botafogo sairia do G4 e o Flamengo entraria. Aí teríamos Palmeiras, Bragantino, Grêmio e Flamengo
com as vagas diretas. Botafogo e Atlético Mineiro indo para a chamada pré-Libertadores, ok? Vamos agora para G6. Certo? Vamos para G6. Lembra que eu falei lá no começo? O campeonato fechado, usamos a expressão game over. Por isso. O Atlético Paranaense, que é o 7º colocado, ele tem 51 pontos. 13 vitórias. Aproveitamento de 50%. Se mantiver esse aproveitamento, vai chegar a 57 pontos. Tem 4 jogos para fazer, 12 pontos para disputar. Como tem 50% de aproveitamento, dos 12 vai fazer mais 6. 51 mais 6, 57. Chegaria a 57. Perfeito? 57 e 14 vitórias. Faria, dos últimos jogos, 1 vitória e 3 empates. Pela projeção, cálculo de momento. Muito bem. Com essa projeção do Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Flamengo e o Atlético Mineiro estariam já com a pontuação para garantirem pelo menos o G6. Por quê? Palmeiras tem 62, projeção de 58. Seria um ponto a mais aqui um ponto a mais que o Atlético, certo? Botafogo tem 60, 3 pontos a mais. Aliás, 2 a mais, seria 58. Bragantino e Grêmio tem 59, 1 ponto a mais que a projeção, seria 58. Flamengo e Atlético tem 57. Tá, Paulo? Faltaria 1 ponto. Mas veja um detalhe aqui para Flamengo e Atlético. Pela projeção de momento, pelas campanhas atuais dos dois, aqui de Flamengo e Atlético, eles fariam 57 pontos e 16 vitórias. O Furacão faria 57 pontos e 14 vitórias. Então, game over para o G6. Deixa eu colocar agora, mostrar agora, a outra projeção, para quem está fora da 6ª posição. Quem está fora do 6º lugar, no 6º lugar, abaixo do 6º lugar, para garantir vaga na pré-Libertadores, tem que pelo menos ser 6º colocado. O 6º colocado hoje é o Galo, por aproveitamento, o Atlético. Então, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza tem que passar pelo menos o Atlético Mineiro. O Galo tem 57 pontos. 16 vitórias, campanha de 55,9% de aproveitamento. Com este aproveitamento, pelo andar da carruagem, o Galo faria 64 pontos. Faria mais 7 pontos nos últimos 4 jogos. Certo? 2 vitórias e 1 empate. Chegaria a 64. Muito bem. Então, para que Atlético Mineiro perdesse posição para o Atlético Paranaense, para o Cuiabá e para o Fortaleza, esta galera aqui teria que, no mínimo, tentar chegar a 64 para disputar por vitórias. 65 seria o número real, o número chave para garantir a vaga para Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza. Então vamos lá. Furacão tem 51. Para chegar a 65, por exemplo, faltam 14 pontos. Não tem como fazer 14 pontos em 12. O Furacão tem 4 jogos para disputar, 12 pontos em disputa, não tem que fazer 14 em 12. Tá fora. Cuiabá tem 47. Tem que fazer mais 18 para chegar a 65, 1 a mais que o Galo. Não tem como fazer 18 pontos em 12. Tem 4 jogos do Cuiabá pela frente, não tem como, mesmo vencendo os 4 jogos, vai chegar a 12 pontos, não a 18. E o Fortaleza, que tem mais 6 jogos para disputar, mais 18 pontos em disputa, tem 43. Para chegar a 65, faltam 22. Tem 6 jogos para disputar. No máximo vai fazer 18. Então não tem como fazer 22 pontos em 18 que vai disputar. Então, pessoal, pela atenção, não é questão matemática, mas pela projeção de momento, game over. Acabou o jogo para G6. Porque Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza não têm condições, pela projeção de momento, de ultrapassarem os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza estão na disputa. Esses 3 aqui, Furacão, Cuiabá e o Fortaleza, pela questão matemática. Repito, o Atlético pode chegar a 63 se vencer todos os jogos, Cuiabá pode chegar a 59 vencendo todos os jogos e o Fortaleza vencendo todos os jogos pode chegar a 61. A questão é puramente matemática. Na projeção, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético e Flamengo iriam para a Libertadores. Resta saber quem no G4 e quem fora do G4, quem vai na pré, quem vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Fui!